सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीयगोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Evam guru pasanaika bhaktya vidya kutarena sitena dhira vibrischa jiva sayamayam apramatto sangvrischo atmanam atho tejyastram. Evam guru pasanaika bhaktya vidya kutarena sitena dhira vibrischa jiva sayamayam apramatto sangvrischo atmanam atho tejyastram. Gaudiya Gosipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que o Guru não pode ser selecionado ou eleito. É um processo automático. Gaudiya Gosipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que o Acharya nunca pode ser selecionado ou eleito. Ele não pode ser escolhido por nós. Ele se manifesta automaticamente. É um processo que ocorre pela misericórdia do Vaishnava. E automaticamente, um poder especial se manifesta dentro de um devoto. E ele poderá agir como um Acharya. Este é o processo. Num outro dia eu estava dizendo que o Guru Pada Padma está sempre pronto para dar todos os poderes, toda a misericórdia. Ele está sempre pronto. Ele não quer se reservar algo, mas não se manifesta o candidato ideal. É por isso que o Guru Pada Padma não distribui essa misericórdia. Se nós nos harmonizamos totalmente com o nosso Guru Pada Padma, o nosso Guru vai nos dar todo o poder possível para que sejamos como Gurus. Não existe nada tão secreto que o Guru não possa pronunciar à frente de um discípulo puro. Mas ele pode esconder algumas coisas diante de outros discípulos. O Guru não esconde nada do Sat Shiksha. Então, aquilo que é importante, aquilo que é secreto, ele vai falar. Mas ele tem que ser Snigdha Shiksha, ele tem que ser totalmente rendido. Snigdha é traduzido no dicionário como sóbrio. O significado literal de Snigdha é sóbrio. Mas esse significado não é aplicável aqui. Sóbrio é algo que a gente pode dizer para os materialistas no mundo material. Mas aqui existe um significado muito profundo. Quando nós estamos totalmente harmonizados com o Guru Pada Padma, toda a etiqueta, todo o acharam, todo o desejo, todas as atividades, todo o Shastra Gyan, tudo. Se um discípulo consegue absorver, receber do Guru Pada Padma, mesmo as pessoas externas, os devotos que estão fora, aqueles que não estão morando no templo, estão fazendo bhajana, até eles podem entender que o poder do Guru Pada Padma se manifesta diante de alguém. Eles automaticamente podem entender, como no caso de Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Dizia-se deles, quando nós cantávamos para Jayadeva Goswami. Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, o Guru se manifestou na forma do discípulo de Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Ele podia saber o que o Guru ia falar. Antes de falar alguma coisa, Vamana Goswami Maharaj conseguia antecipar o que o Guru iria dizer. A única diferença era a representação. Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj era muito duro e pesado, e Bhakti Vedanta Vamana Maharaj era muito doce. Essa era a única diferença. O coração, o poder do Guru pode se manifestar no coração do discípulo se ele estiver totalmente em linha com o Parampara, com a sucessão discipular. Então, o verso com o qual eu comecei
nós vamos analisar agora. Evam means Evam significa dessa maneira. evam prakarena. Evam prakarena. Evam prakar this way. Dessa maneira. Evam means this special way. Evam, This way. dessa especial Evam maneira. Guru Upasanaika Bhaktya. Evam Guru Upasanaika Bhaktya. Upasana, Perhaps you heard. você já deve ter ouvido essa palavra. Upasana significa adoração. Upasana, again I say, literal meaning is worship only. O significado literal significa Literal meaning you can find only worship. adorar. But Upasana doesn't mean only Mas worship. Upasana não significa somente adoração. Sanskrit, Em sânscrito, upa Upo plus asana. mais asana. Upo plus asana. Upa, I mean, you o will have trono mais elevado. you will have to keep your asana constantly in front of Guruji. Ou colocar a sua própria asana, a sua própria cadeira diante do Guru. Não é que você vai atrás do Guru fazer coisas que o Guru jamais fez. Mas os tolos não podem entender isso. Impossible. É impossível. Consciousness level day by O day nível de consciência, dia a dia, se manifesta de maneira cada vez mais baixa. alarmingly low level. É algo alarmante. They are losing common sense. As pessoas estão até perdendo o senso comum. O nível de consciência tem caído vertiginosamente. Então nós não podemos esperar que as pessoas possam entender. É uma situação muito perigosa que estamos vivendo. Então, quando Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada quiseram Maintain some standard. manter algum standard de comportamento, Prabhupada e Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda queriam manter algum tipo de standard. O próprio Keshava Goswami Maharaj. If standard coming Se o down, standard low, cai, se o nível de comportamento cai, toda a situação se torna no special. That they mean to say, nivelada por baixo. that they mean to say, Então, this is Vaishnavism. as pessoas queriam dizer, olha, isso aqui é o Vaishnavismo, todos nós vamos descer num nível simples, comum. Eles querem provar isso. That we have Trinada. That's what Eles querem dizer, nós temos Trinadapi. we have some adjustment power. Yes, no adjustment. Determinadas pessoas não têm nenhum... All you can see, you bring Eles vão dizer que aquele que não desce no nível deles não tem capacidade de se ajustar, de se equalizar. adjustment doesn't mean Mas essa harmonização, essa equalização não significa o que as pessoas imaginam. Prabhupada Bhaktisiddhanta falou sobre isso, e um dia nós vamos escutar em detalhes essa última mensagem de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Esse ajuste, essa nivelação, nivelamento, não significa que nós vamos quebrar nossas qualidades, quaisquer qualidades que os Vaishnavas tenham desenvolvido, que a gente vai descer de nível. Eles acham que descer de nível se chama Vaishnavismo, porque você seria humilde ao fazer concessões a como os outros querem ver o processo. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta nunca disse isso. you will have to bonded soul Ajustar o processo é o contrário. A alma condicionada tem que se ajustar ao devoto exaltado. Num determinado templo, num determinado local onde exista um devoto puro. Senão, obviamente, isso não ocorre. even exalted devotee. Então, antigamente era assim. By his mercy, you can Pela misericórdia do devoto exaltado, você poderia observá-lo, suas atividades, and gradually you can go e gradualmente você poderia and adjustment in the aumentar. sense you are bonded soul. Então, o que é esse ajuste, essa harmonização? You are making some mistake. He can Vamos supor que um estudante, um brahmachari, faça um erro. O Guru vai perdoar, that doesn't mean mas isso não significa Maharaj can come que to aquele that level with their exaltado devoto vai descer do nível dos macacos e eu sou um macaco como vocês. Não é they assim. like to mean this way. Mas eles gostariam de Adjustment, they like to ajustar as coisas dessa maneira. If I go on speaking about adjustment, Se eu continuar falando sobre esse ajuste, poderia levar semanas. one example I can show you. Eu posso mostrar um exemplo, por exemplo. Only adjustment. But adjustment doesn't mean. If this is called Então, se nós entendêssemos adjustment, isso como um ajuste, como nós poderíamos manter nossas qualidades? Se tudo nós nivelássemos por baixo, we cannot allow him to
Nós não poderíamos permitir que um devoto subisse. Se eu vejo que um devoto está subindo, eu falo, onde você está indo? Volta aqui. Você acha que eu estou dizendo que eu estou exagerando, né? Você acha que eu estou exagerando? Isso ocorre praticamente. Eu já vi isso em Vrindavana, pela ordem do Guru Maharaj. Eu adorava o Sr. Shiva, pela ordem de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E na hora do almoço eu fazia revisões de traduções de um brahmachari, que era discípulo de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj. Eu não vou mencionar o seu nome. Ele era muito gentil, parecia muito sóbrio. Ele costumava fazer perguntas. E eu ia lá, nesse templo, na hora do almoço, depois eu voltava. Esse devoto era muito sincero. Ele fazia traduções e fazia perguntas intrincadas e complexas. E eu vi ele desenvolvendo cada vez mais poder. Ele aprendia o Shastra e o Siddhanta. Eu posso lhe dar um exemplo direto. Um devoto de Aligarh, perto de Aligarh, ele veio até mim automaticamente. Eu nunca o chamei. Eu fui até Shuktal, onde houve essa sessão do Bhagavatam. Sukadeva Goswami deu Harikatha lá para Parikshit Maharaj. Então, nós fomos convidados para ir lá, e quando eu cheguei lá, eu observei as suas atitudes e eu disse, ele é um Mayavadi. Eu não vou dizer quem é. Eu fui pela primeira e última vez lá. Mas esse devoto quis me escrever da estação de trem. No carro ele estava escrevendo e ele se associou comigo. Conversamos um pouco. Ele fez perguntas, ficou muito interessado. E depois disso ele sentiu atração. E de alguma maneira ele se informou de onde o Baba estava ficando, onde Shamdas Babaji Maharaj estava ficando. Então de lá ele veio. Então eu estava em Vrindavana, fazendo um trabalho de publicação. E esse devoto estava lá. Ele falou, eu não quero ficar lá. Eu quero tomar Diksha de você. Eu falei, eu não estou dando Diksha para ninguém. Muitas pessoas me pediram, nunca dei Diksha. Você tem que ouvir o Harikatha. E depois disso você pode ficar comigo. O próprio Purushottama sabe. Purushottama era um grande devoto, agora sua condição está muito delicada. Ele conheceu esse devoto de que nós estamos falando. Ele veio comigo em vários lugares, até o Punjab. Então, todos os dias um jornalista vinha e ele queria receber o resumo, a essência daquele Harikatha. E esse devoto estava há 8 ou 6 meses comigo. Ele desenvolveu tanta misericórdia que ele começou a anotar o meu Harikatha para dar para o homem do jornal. E todo mundo falou, nossa, como que ele desenvolveu tanto poder assim? Depois disso, por conta de associação ruim, ele se perdeu. Então a associação é algo muito importante. Se você quer fazer uma plataforma, então você seria cruel, porque estou falando desse devoto de Vrindavana, um discípulo de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj. Ele aprendeu muitas coisas. Ele foi mandado pregar em algum lugar, não vou mencionar. Lá ele pregou muito bem, porque ele era muito sóbrio, sem cama, sem desejo por dinheiro. Ele é de uma família elevada, uma família muito rica. Então, não era só um devoto que viveu esse tipo de história. Muitos. Muito bem, os seus irmãos espirituais, um dia, finalmente, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, por fim, o que houve? Esse devoto dizia coisas muito bonitas diante dos outros devotos.
Os devotos todos o amavam muito. E um de seus irmãos espirituais ficou com ciúmes, ficou com inveja. E começou a bater nele. Por que você fala dessa maneira? Você quer superar o nosso Guru? Então ele apanhou. E quiseram bater nele de tal maneira que ele teve que voltar para casa. Ele era do Punjab. Essa é a condição dos templos hoje em dia. Se eles observam que você faz algum progresso no bhajana, eles podem parar você. Se você está falando verbalmente ao ouvir Harikatha das fontes fidedignas, então você vai pronunciar aquelas mesmas coisas. Se você aumenta a sua qualidade ouvindo o Harikatha, você vai pronunciando isso. Mas fisicamente, as pessoas podem impedir você de ir naquele Harikatha. Eles nos impedem as pessoas, hoje em dia impede-se as pessoas de ouvir o Vaishnava que está realmente avançando espiritualmente. Agora a condição é tão complexa e tão delicada que nós poderíamos dizer que os animais são melhores do que os seres humanos, porque eles não fariam uma coisa dessas. Na pior das hipóteses, eles poderiam te morder. Os animais são muito melhores. Na natureza, eles não vão destruir a natureza. Se o número dos animais aumenta, isso é bom porque eles não destroem o balanço do ecossistema, mas o homem pode fazer isso. Nós podemos provar isso. O homem está destruindo todo o equilíbrio da natureza. Os homens querem destruir tudo no nome da civilização. Que tipo de civilização? De que civilização você está falando? Civilização real é o Haribhajana. Não existe nada igual à civilização. O que você quer dizer com civilização? Se você não faz Haribhajana, então não é civilização. Prabhupada, muitas vezes, 1 ou 2 casos eu posso pronunciar para você. Posso ir até Uddhava e Krishna, conectar esses 2 pontos. Prabhupada foi até a Universidade de Varanasi, diante de grandes doutores. Prabhupada falou sobre o Vedanta. Na BHU, Varanasi University. Então, esses doutores disseram: nossa, a maneira como você fala é muito boa, mas você poderia falar o que você falou de maneira mais simples. Prabhupada disse: é melhor que você suba de nível, não eu que simplifique o que eu estou falando. Se eu descer ao seu nível, isso não é bom para você. O standard do que vai ser dito vai descer. Eu não posso derrubar o standard. Tente entender. Você pode copiar isso. Você pode publicar isso depois, mas você tem que anotar o que eu estou falando para você não esquecer. Então, Prabhupada disse: você teria que subir de nível. Se o standard fica baixo, então é muito perigoso. Então, o mesmo aconteceu. Grandes professores vieram ouvir o Harikatha de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E alguns deles vieram. Se vocês pudessem descer no nosso nível, seria bom, porque o que você está falando é elevado demais. Prabhupada respondeu: se eu descer no seu nível, isso não será bom. Se aquele que pronuncia, o seu sábio, pode dar misericórdia para você, para subir o seu nível, isso é mais prático. Isso é melhor. Se o sábio que está falando Harikatha pode te abençoar, e se você está inclinado, se você é favorável, o seu nível sobe. Isso não é bom?
melhor do que não é melhor do que a sugestão que você está me dando de que eu desça no nível de vocês, seria melhor vocês aceitarem de coração o que está sendo dito e vocês subirem de nível de consciência? Então, Krishna pode fazer algo, e eu acredito em 100%. Esse tipo de pregação imperfeita deveria ser destruído. Eu penso que isso seja um arranjo de Maya. Então, Srila Sadananda Swami, Srila Vana Goswami Maharaj, Srila Goswami Maharaj, eles quiseram seguir a mesma instrução de Prabhupada. Tente entender onde está o erro. Como esses demônios interpretavam mal. Eles queriam manipular o que foi dito. Mas eu posso trazer a evidência direta. Prabhupada queria dizer algo. Ele nunca quis descer de nível. Prabhupada nunca quis fazer nenhum tipo de concessão. Ele não aprovou nada disso. A conciliação significa que você tem que deixar algo bom e aceitar alguma coisa de ruim. Caso contrário, você não pode fazer um ajuste, um reequilíbrio, uma concessão. Então, como você poderia dizer que a pregação deles era inútil, se eles seguiam a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Eles eram forçados a manter um standard, um nível. Eu posso desafiar o mundo inteiro, não é meu falso ego. Eles podem trazer os escritos de Srila Sadananda Swami e tentar entender que altíssima qualidade. Vana Goswami Maharaj, a maneira como ele falava, como você poderia dizer? Porque pela instrução de Prabhupada, eles foram forçados a manter o nível da pregação. E você vai interpretar mal o que eles falam e achar que eles estão falhando. Então, Sadananda Swami falava diante de professores muito elevados. E você acha que eles falharam? Como que eles falharam? Se eles tivessem falhado, Prabhupada também teria falhado. Se você quer dizer que eles falharam, se eles eram os representantes de Srila Prabhupada, eles podiam perguntar, qual é o seu... É isso que você quer dizer? Então, Prabhupada disse para eles, mantenham um nível. É por isso que eles conseguiram falar diante de grandes reis e rainhas. Prabhupada não falou, você tem que descer, faça um standard fácil. Eles poderiam ter feito isso, mas não foi essa a instrução. Muitas vezes eu disse que a verdadeira pregação leva longo tempo. A pregação absoluta leva longo tempo para ser propagada. É algo natural. No mundo inteiro, se você... Quem pode aceitar a verdade absoluta, me mostre. Alguém que esteja pronto para aceitar. Não alguém que tenha alcançado a perfeição espiritual, mas alguém que pelo menos esteja pronto para aceitar. Me mostre. O nível é muito elevado, então é por isso, torna-se natural que poucas pessoas entendam. Então, se existe um número de pessoas renunciadas como brahmacharis e sannyasis, Bhaktivinoda Thakur diz que se levanta muito o número de sannyasis e brahmacharis, isso deve ser um complô de Maya. Porque o número de sannyasis não aumenta. As almas condicionadas, às vezes, não estão qualificadas para nem chegar no templo, ficar no templo. Como é que você vai dar sannyasi para eles? Se você achar que eu estou querendo brigar, você poderia ser destruído. Eu não estou querendo brigar. É o meu apelo a vocês. Eles são almas condicionadas, vocês sabem muito bem. Eles não podem manter a pureza da própria cama. Eles não conseguem manter a pureza do próprio olhar. Como que você poderia dar sannyasi para eles para criar problemas na sociedade? Eles não dão resposta para essa pergunta quando eu falo. Mas eles fazem isso. Eles dão sannyasi para qualquer um. Essa é a condição. Então, de acordo com a ordem de Prabhupada, de Vamana Goswami Maharaj, de Vana Goswami Maharaj, eles poderiam
Eles têm que manter esse nível alto. Seguiram a ordem de Prabhupada. Eles poderiam ter descido o nível da pregação, mas o Harikatha deveria ser o mais elevado possível. E as pessoas não têm interesse por isso, naturalmente, sim. Mas hoje em dia as pessoas que no nome do bhajan querem receber algum glamour, alguma posição, algum desfrute. Então o Vaishnava puro, eles observam o humor da alma condicionada, o comportamento da alma condicionada, o sentimento da alma condicionada. E de acordo com isso eles tentam liberá-las. O Guru e o Vaishnava podem reciprocar, mas você não pode entender. Eles podem observar você, eles podem entender, ele me ama, tal pessoa me ama. E o Vaishnava reciproca esse amor, mas não de uma maneira de como você imagina. Você pode desejar que haja uma resposta do Vaishnava errada, mas eles vão reciprocar na maneira correta, que você talvez não saiba qual é. Então o Senhor Supremo estava muito interessado em manter Uddhava como verdadeiro Acharya. Ele quis manter Uddhava como um Acharya genuíno desse mundo material, porque o mundo inteiro pudesse receber benefícios. Está escrito no Shastra, se um único Vaishnava, como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, por exemplo, se um Vaishnava único sobreviver no mundo, isso vai ser extremamente auspicioso. Está escrito no Padma Purana. Se pelo menos tivermos um Vaishnava, quando os Vaishnavas vão todos embora, essa terra chora, Prithivima, a deusa terra chora. Isso não é uma filosofia seca, não é uma filosofia qualquer. Nós vamos chegar a falar sobre Mahaprabhu, mas sobre Haridas Thakur, quando Haridas Thakur deixou seu corpo, Mahaprabhu chorou e disse, Haridas era a joia mais elevada deste mundo material. Haridas era a joia mais elevada deste mundo. E agora Haridas se foi. Então, agora Prithvi Devi, a mãe terra, ia perder seu tesouro. Quando Mahaprabhu coloca Haridas no oceano e faz Abhisheka, lava o divino corpo de Haridas Thakur, Mahaprabhu está apontando ao oceano, ele diz, tome cuidado, oceano. Hoje você se tornou um ponto de peregrinação. Hoje, ao tomar a água do corpo e das pernas de Haridas, para receber a água que tocou o corpo de Haridas Thakur e seus pés de lótus, agora você foi convertido num lugar de peregrinação. Atenção sobre isso. Se alguém tomar banho no oceano de Jagannatha Puri, ele está tomando banho num lugar muito auspicioso, mais auspicioso. E eu não estou falando então de filosofia seca. Isso tudo que eu estou dizendo está documentado de Srila Shyamdas Babaji Maharaj. Então, o Senhor... Então eu estou falando de Haridas Thakur. E depois nós vamos falar de Uddhava e Krishna. Bhagavan Shri Krishna quis manter quem? Uddhava como Acharya, como o melhor dos Acharyas. Acharya é uma figura tão atraente que se você olhar para ele, discutir uma ou duas coisas com ele, trocar algo com ele pode mudar a sua maneira de pensar. Não importa quanta sujeira e quanta comportamento imperfeito você tenha. Se você troca algo com o Guru e os Vaishnavas, você pode se transformar. Então está escrito no Chaitanya Bhagavata, Haridas Thakur
he was put into Ele foi preso e colocado na prisão. innocent after that he was going. Depois ele foi inocentado e foi retirado da prisão. Looking at Haridas. Mas os prisioneiros olham para ele, ó Haridas. Prisoner, they together stayed by Eles estavam com eles presos. Haridas Thakur speaking, Haridas Thakur diz, looking at them, ele olha para eles e looking diz, at them, glance. dá um olhar para mentally eles. Ashirwad. Don't think I am going away. Ele diz, não pensem que eu estou indo embora. I am with you, no problem. Estou com vocês. You can get some benefit. Não tem no problem. problemas. Vocês serão beneficiados por isso. By looking at Por olhar a alguém, o Guru Vaishnava pode transferir poder e misericórdia. So those prisoners, Então estes prisioneiros, they all converted. que eram todos vítimas da sociedade, foram convertidos. So, Yogi, Gani, many such example I can give you. Those yogis, Então os yogis e Gyanis, os gyanis, nós podemos dar muitos exemplos em relação a isso. many such cases. Há muitos casos ocorreram e ocorrem. Krishna vai confirmar este fato no Bhagavad Gita. Os yogis e os gyanis, muitos se converteram em bhaktas, em devotos. Então, o sintoma de um sábio qual é? Aquele que vai mudar seu coração. Ele vai converter Lakshahira, a maior das prostitutas daquela região, numa grande santa, não numa santa qualquer. Não, espera um pouquinho. Como numa joia transcendental, como numa pedra filosofal. Então está escrito no Chaitanya Bhagavatam que Haridas Thakur pessoalmente era uma pedra filosofal. E Haridas Thakur converte Lakshahira numa outra pedra filosofal. Ele não a transforma em ouro, ele transforma ela numa outra pedra filosofal. A pedra filosofal pode tocar o ferro e converter o ferro em ouro. Mas Haridas Thakur, pessoalmente, é uma pedra filosofal. Ele pode ser comparado com uma pedra filosofal. E agora ele vai converter Lakshahira numa pedra filosofal, para que ela possa tocar qualquer pessoa, dizer qualquer coisa. Então é por isso que milhares de grandes acharyas, eles vão tomar o darshan de Lakshahira, porque Lakshahira, porque Haridas Thakur disse, você pode ficar nesse Bhajana Kutir. Lakshahira recebeu um local no Bhajana Kutir de Haridas Thakur, que era seu guru. Ele disse, você não precisa ir para lugar nenhum, a prachada, os objetos para oferenda, tudo virão até você. Isso foi algo excelente. Isso não é uma história fictícia. Isso aconteceu praticamente. Não tinha deidade lá. Haridas Thakur costumava manter uma tulasi, uma planta de tulasi. E diante de tulasi ele cantava o Mahamantra. Mas essa capacidade não é fácil de desenvolver. Você tem que fazer seva primeiro. Então, este é o sintoma de um acharya. Essa citação é do Vayu-purana. Então, quem vai lhe ajudar? Quem vai ajudar você a aceitar a etiqueta pura, o comportamento puro, o Siddhanta Vichar, o humor do bhajana? Ele é um acharya. Eu posso aumentar o número de macacos facilmente. Isso não é uma prova de que eu seja um grande acharya. Aumentar o número de discípulos. Uma alma realizada sempre pode acender, iluminar outra alma realizada. Então, é como uma lâmpada. O Guru, antes de deixar o corpo, ele mantém uma lâmpada acesa. Ele vai arranjar as coisas de tal maneira que um dos seus discípulos será como ele, como tal pai, tal filho.
Então, esse é o standard que você tem que alcançar. Discussing yesterday, Então, eu havia discutido ontem muitas coisas. so many things I was discussing. Muitas coisas eu So, tinha you see, discutido. Veja, Bhagavan Sri Krishna speaking, Bhagavan Shri Krishna disse, you see, veja aqui, Ejo Jeev, inside Jeev, I am staying Edo Jiva. inside Jiva. Eu fico dentro da Jiva. And there is 6 chakra. Starting from here, I E can speak the existem name of 6 6 chakra chakras. also. Different placement. One is here, little up. Então tem um aqui, outro no coração, outro na garganta, um aqui, All chakra. aqui um aqui em cima. São chakras especiais. Those who are yogi, Os how they yogis, how they become successful in como eles yoga. alcançam o sucesso do yoga? Yoga successful means they O like sucesso to do be with yoga Paramatma. significa encontrar Paramatma. Paramatma is there inside O Paramatma está lá body, dentro divided do into nosso 6 corpo chakra. e ele se divide entre esses 6 chakras. When you are trying to sit, Então, quando você tenta se sentar de maneira apropriada, nem todos podem fazer isso. if some yogi like Se um to yogi practice under the quer guidance praticar of diante da guru, guia de um guru, yourself, if personally try, you cannot. se você tentar sozinho, você não consegue, você precisa de um Even a guru. yogi, my Guru Mesmo Maharaj used to um give yogi, meu Guru Maharaj dava esse exemplo, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Even Então, the mesmo mantra of snake, o mantra even the mantra of snake, da suppose cobra, snake vamos supor que haja uma picada de bite. cobra. Books available in Existem Ghost livros, book or snake book available. livros sobre os fantasmas, livros sobre cobras, You cannot go. e você pode pronunciar You este can go to market mantra. and buy, you have the money. Você não tem dinheiro, você vai na livraria e compra para tentar memorizar esses mantras, mas esse mantra, quando você for utilizar, não vai But funcionar. that mantra, Mas esse mantra, you are taking for a se guru, você recebeu de um guru who is already in applied form, que then you can get power. já aplica esse mantra, aí sim você recebe poder. Practical Guru example. Maharaj dava um exemplo prático. When he was a boy, Quando ele era um menino na sua vila, Gangaram. there one man, Então lá there one case, snake bite case. Snake houve bite. um caso de uma mordida de cobra, Man was uma bitten picada by de a cobra. Um snake. homem foi picado por uma cobra. E esse homem Almost morreu. no life, no Ele estava, no não, snake bite. moribundo, ele estava morrendo. Then finally, Então, finalmente, all local people, todas as father, pessoas mother, they are locais, watching one os pais dele, one such guru who is eles se aproximam de um guru que está acostumado a fazer isso. Então ele diz, meu filho está morrendo, a gente pode te dar qualquer valor que você peça. E esse homem veio e olhou a cobra, da cobra, você encontra 2 furos de dentes, 2 dentes. E depois disso, esse homem, Guru Padapadma escreveu num artigo que eu tenho, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainda não foi traduzido. Guru Padapadma disse, esse homem, ele tinha 3 conchas do mar. Isso ele fez praticamente, ele colocou 3 conchas do mar na mão. E essas 3 conchas, elas saíram voando e foram até onde estava a cobra. Onde ela tinha ido, a cobra não se sabe, mas essas 3 conchas, elas encontraram a cobra e grudaram na cobra. 2 aqui e uma em cima da cabeça, e trouxeram a cobra de volta. E a cobra chupou o veneno que ela tinha depositado. Ela chupou todo o veneno e ela cuspiu o veneno no pote de leite, a cobra. E depois disso, esse homem ficou dentro da água por longo tempo. E depois disso ele sobreviveu. Isso foi uma experiência que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj testemunhou. Então, e o que dizer então da sua vida devocional? Você está brincando com a vida devocional.
até os mantras materiais. Então, existem mantras para fantasmas, mas eles precisam de algum poder através de alguém, de um guru realizado. E o que dizer das suas atividades devocionais? Se você interrompe o seu link com o Guru Varga, o que sobra para você? Então, um Baba chamado Devra Baba, agora a cidade exata de onde ele era, não me lembro. Ele estava em Vrindavana e nessa ocasião muitos políticos, o primeiro-ministro estava lá para receber misericórdia. E ele estava sentado numa estrutura de bambu alta. E alguém veio chorando. Se você puder vir, ele colocava o pé sobre a cabeça da pessoa. Então, um menino pequeno foi também picado por uma cobra. O menino estava quase como um corpo morto. E todos foram até esse Devra Baba. Eu não estou dizendo que você tem que ficar igual ao Devra Baba. Estou dando um exemplo. Eles pediram, por favor, ajude meu filho que está indo embora. Eles estavam chorando muito. E o Baba chama a cobra. Ele com um mantra e a cobra veio, uma cobra enorme. E Devra Baba falou com a cobra, por que você picou esse menino? Ele é um menino inocente, por que você picou ele? A cobra respondeu, ele fez um erro na vida precedente, eu tenho que me vingar. Vingança não é algo bom, você deveria perdoá-lo. Porque ele fez algo, você vai fazer outra coisa. Então, alguém vai ser meu inimigo e aí a pessoa tenta se vingar contra mim desnecessariamente. Isso não significa que eu também tenho que fazer a mesma coisa. Isso não é um comportamento adequado. Então, pelo pedido de Devra Baba, a cobra também retirou o veneno do corpo do menino. E o Baba disse, você pode dar ghee aquecido para o menino, ghee derretido, quente. Vai dando. Continue dando imediatamente. E depois disso, depois de 1 ou 2 dias, o menino sobreviveu. Muitos casos assim existem, nós conhecemos. Então, o Senhor Supremo está dentro do nosso corpo. O Senhor Supremo está dentro do nosso corpo. Como Paramatma que se desloca pelos chakras. E os yogis, eles vão conseguir alcançar o fluxo do ar vital até aqui em cima, depois aqui até subir lá em cima. E eles deixam o corpo por aqui. Essa parte abre, arrebenta e a alma sobe. A alma sai. Esse é um tipo de siddhi, de poder. Esse mesmo caso ocorre com Sati Devi. Ela sai com... Sati Devi é a esposa do Sr. Shiva, quando Prajapati Daksha insultou o Sr. Shiva. Era impossível para ela. Ela quis deixar seu próprio corpo sentada em Padmasana. Ela puxou o véu sobre o rosto e depois fez esse yagya, essa concentração, e ela subiu com o fogo vital até e apareceu um flash em cima da cabeça dela e todo o corpo dela pegou fogo. Então, na verdade, o Senhor Supremo diz, Uddhava, como a semente. Ontem, no barco, você me perguntou, como no caso de Kshetra. Então, existe essa concepção clara no Gita. Kshetra e Kshetrago. O campo e o conhecedor do campo. Kshetra significa campo. Se você coloca uma semente no campo, existem condições favoráveis. A planta germina.
Similarly, Similarmente, todas as infinitas jivas que existem, por tempo indeterminado, elas pegam um corpo e abandonam o corpo, ciclicamente, de acordo com a semente. Ou seja, nesse caso, o que significa semente? Samskara, com o seu comportamento e as suas impressões que você acumulou na vida passada. Então, de acordo com isso, o seu corpo e sua mente vão trazer um resultado específico. De acordo com a semente, de acordo com a alma, de acordo com a Jivatma, com qualquer samskara que ele tenha, isso produz o corpo, o próximo corpo. Então, de acordo com a natureza precedente, você pode diferenciar entre diferentes crianças, por exemplo, entre irmãos. O corpo pode ser comparado com um campo. É por isso que os irmãos são diferentes, porque cada um tem um samskara. Então, esse corpo pode ser comparado por um campo, e no campo você põe uma semente, coloca água, e aí essa broto levanta e se torna uma árvore. Então, a árvore de trigo pode dar trigo. A planta do arroz dá arroz, a planta da cevada dá cevada. Cada planta dá a sua semente, naturalmente. Então, abra seus olhos. Tente abrir seus olhos. Seus olhos estão fechados. Tente abri-los totalmente e observar o que está acontecendo. Pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, e aí você pode realizar tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. É possível realizar tudo. E aí ninguém pode enganar você. Suponha, eles não vão conseguir enganar você se você fizer isso. Mas cuidado. As pessoas podem tentar se vingar de você. No âmbito devocional, o nosso Bhagavat Maharaj, um discípulo de Srila Prabhupada, ele deram um veneno para ele. E um outro sannyasi, ele bebeu veneno dentro do iogurte. Imediatamente ele foi levado ao hospital e ele vomitou tudo. E ele foi salvo. Então tomem cuidado. O âmbito devocional é muito complicado, muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado. Não corre de um lado para o outro como um macaco. Não fique indo de um lado para o outro como um macaco. Cuidado. Se você não for sincero, se você não estivesse recebendo o Guru Kripa, você não poderia sobreviver. Somente a misericórdia do Guru pode proteger você. Guru Kripa e Hari Kripa. Desta maneira. Então, Krishna diz no Gita, Arjuna, este corpo pode ser comparado a um campo. E qualquer semente que você coloca no campo, de acordo com isso, ela vai brotar. O seu corpo é como um campo. Então, de acordo com os seus samskaras, você recebe um corpo. De acordo com os seus samskaras, você recebe um corpo. O tigre, de acordo com seus samskaras, recebe um corpo. O elefante recebe o corpo de um elefante, de acordo com seu samskara precedente. Não há o que fazer, é assim. É automático. Então, de acordo com o samskara, você recebe este corpo presente, esse corpo atual. E de acordo com seu samskara, essa semente está lá. E ela pode germinar gradualmente. Então, dessa maneira,
Kshetra, Kshetra Gya. Bhagavan Sri Krishna clearly speaking, Gya é conhecedor. this body can be compared with Jnana é conhecimento. O corpo pode ser comparado com Kshetra. E quem é o Kshetra Gya? Aquele que tem concepção perfeita sobre o que é o corpo. Suponha que você tem um pedaço de terra e você sabe tudo. Você tem seu documento. Eu sei que essa terra, a sua localidade está aqui, ali. Eu comprei isso daquele homem. Ela está em tal latitude e longitude. Todos os detalhes você tem. Onde está o norte, o oeste, o sul. Do norte tem um devoto. No leste tem um campo vazio. Você pode ver tudo isso. Da mesma maneira, Kshetra Gya, aquele que tem conhecimento sobre este corpo. O corpo é chamado de Kshetra, campo, como Kurukshetra. Então, ele tem, este corpo está sob a sua possessão, ele é dono desse corpo, daquela Jivatma. Agora este é o meu corpo. Meu de que sentido? Quem é você? Quando você pergunta a alguém, por que você fala meu nome, eu não perguntei qual é o seu nome. Eu perguntei quem é você. Você pergunta quem é você, a pessoa fala, meu nome é tal, eu moro lá. Eu moro no Brasil, esse é meu nome. Quem está interessado nisso? Eu estou interessado na sua identidade real. Mas você responde dessa maneira, como um tolo. Então, Kshetra Gya significa que dentro do corpo existem dois Kshetra Gya. Ele é o Paramatma. Um deles é o Paramatma. Ele tem ideia plena sobre tudo o que acontece e aconteceu. E não só num corpo, em infinitos corpos, no mundo infinito, ele é a super-alma, o Paramatma. Então o Paramatma sabe tudo. Ele também é o verdadeiro Kshetra Gya. Mas você pensa, este corpo é o meu corpo. Então você também é Kshetra Gya. Mas esse Kshetra Gya é inútil. Ele é conduzido por Maya. Você é operado como um computador, como você está operando o computador. Você também é operável por Maya. Você não consegue entender, mas Maya está operando o seu próprio corpo, seus pensamentos, tudo. Então, os grandes sábios podem resolver os problemas mentalmente. As crianças no Japão são treinadas, eles fazem multiplicação mental de grandes números, não com a calculadora. Porque não estamos usando calculadora e celular, nossa capacidade mental diminui. Nós usamos 20, 15% do cérebro, o resto não está sendo utilizado e vai estragando. Nós temos muito poder. Quantos gigabytes nós teríamos? Muitos computadores nós teríamos com o nosso único cérebro. Mas a gente, na verdade, não usa nada disso. Nós não temos esse poder mais, porque não usamos isso. E é por isso que nós não recebemos isso. Então, no Japão, existe esse treino. Então, uma senhora cientista do sul da Índia, o nome dela é Shakuntala Devi, ou Ramanujiyam. Ele foi expulso da escola. Você não presta para estudar aqui. Mais tarde ele foi provado que ele era o mais famoso matemático do mundo. E o filho também foi expulso da escola. E finalmente ele também se tornou um gênio. Então no mundo material existem esses exemplos. Então essa Shakuntala Devi se tornou cidadã americana quando eu era uma criança de Shambhava. Ela era uma cidadã americana. Nos Estados Unidos tem cheio de dinheiro. Como Haragovinda Khurana, um cientista que foi morar lá também. Ele descobriu uns fatores genéticos. Ele era do Punjab.
Então, ela depois veio para o Jodhpur, para a Universidade de Jodhpur. E estava acontecendo um problema. E todos os homens com o computador sentados ali, eles não podiam resolver este problema. Era um problema muito difícil. E ela se sentou, olhou e deu o resultado. Esse é o resultado final. Como é possível? Eu penso, no mundo material, esse tipo de cérebro, como é possível? Os cientistas com o computador não conseguiram. Ela olhou e com a mente achou a resposta. Então tinha esse matemático famosíssimo chamado Ramanuja. Ele não era Ramanujacharya. Tem na internet esse Ramanuja. Não estou falando de Ramanujacharya. Ele era Ramanuja, um matemático. O maior matemático da história indiana. Então, tudo é possível pela misericórdia de Bhagavan. Às vezes Ele nos dá capacidades especiais, ou para mim ou para ela. Ele nos dá diferentes qualidades e capacidades. Então, como um campo onde você planta uma semente, você planta e depois você colhe. De acordo com a semente que você planta, você vai colher. Então, Raja, Tama e Sattva-guna, todas essas qualidades que estão com a sua alma. Porque quando o seu espírito, quando o espírito sai do corpo, lá, nesse momento, os samskaras, no Gita Bhagavan vai dizer, como o cheiro de uma flor. Suponha que tenha um jardim aqui do meu lado. Um lindo jardim, com lindas flores. Eu não sei se você conhece, se tem um jardim. Então, quando eu sento aqui, eu sinto um cheiro de jasmim. Nossa, é o jardim? Sim, é ali, aquele jardim. Então você fica sabendo. Ninguém traz essa flor para você, mas você recebe o cheiro. Da mesma maneira, o Senhor Supremo diz, quando a sua alma, o seu espírito sai do corpo, como os seus samskaras, eles saem com você como o perfume da flor acompanha a flor. A flor não vem até mim, mas o perfume dela vem até mim por conta do ar. Então, da mesma maneira, seus samskaras vêm de uma maneira sutil, deixando esse corpo com a alma. O corpo sutil vem junto com a alma. Então, eles saem e esperam o próximo nascimento. Então, alguém imediatamente poderia renascer, outros demoram para renascer. Então, depois disso, essa Jivatma pode tomar banho, nascer, não, tomar nascimento, take birth. Então, o samskara já está lá. Então, quando a criança nasce, cresce, quando o menino amadurece, os seus órgãos dos sentidos, então você vai ver seu comportamento e caráter. Então, enquanto a criança não amadurece, você vai entendendo qual é a natureza da criança, daquela pessoa. Isso ocorre de acordo com o seu samskara precedente. E agora Bhagavan Shri Krishna diz, suponha que nesta vida você esteja fazendo bhajana, mas você não obtém sucesso. Você não alcança o sucesso, você fez algo. Aquele resultado nunca pode ser destruído. Isso é algo positivo. Krishna diz até que ponto no Bhagavad Dharma, até que ponto você andou em Bhakti. Então daquele ponto em diante, Krishna vai lhe dar uma segunda oportunidade. Essa é a vantagem do Bhagavad Dharma, de Bhakti. O Bhagavad Dharma nunca pode ser destruído. O fato que você está escutando esse Harikatha nunca será destruído. Ele será um tesouro para você por tempo indeterminado.
o efeito deste Harikata. Ele nunca vai em vão. Então, dessa maneira, quando você recebe seu corpo amadurece, então o seu samskara se manifesta. Você gosta disso, não gosta daquilo? Então Krishna vai dizer, se alguém for seguir o Bhagavad Dharma, tal pessoa falhasse. Falhar significa não alcançar o sucesso. E como é que a gente alcança o sucesso? Se a gente não comete Vaishnava Parada, se a gente não comete grandes ofensas. Então, se a gente comete uma ofensa, a gente não pode até não devolver, receber de volta o corpo humano. Então, a gente pode, às vezes, voltar numa situação como um chandala, ou seja, como um mendigo, um comedor de cachorro, como uma pessoa de uma tribo. Então, se a alma sai do corpo, ela vem com os samskaras, que vem a flor com o seu perfume, como a flor com o seu perfume. Então, a alma vem e ela entra dentro de um outro corpo. De acordo com isso, a sua nova vida se desenvolve. Então, de acordo com a vida presente, de alguma maneira você pode ter a oportunidade de se associar com o Guru, com os Vaishnavas. Então, com certeza, o seu samskara pode se transformar. O seu samskara precedente, veja, um cálculo. O samskara precedente mais o samskara atual. Está acompanhando? O samskara precedente e o samskara atual, como uma adição e subtração. Quando você gasta dinheiro, dinheiro novo entra, depois do que você gastou, então você tira o que você melhorou, soma o que você piorou, você faz uma operação matemática. Então, o que é que ficou? Você faz essa subtração e adição e daí tem o resultado final. Então, qual era o samskara das vidas precedentes? E agora, qual é o samskara de agora? Se você tem um samskara ruim, você vai ter que somar ele. Se o samskara precedente era ruim, mas agora você se associa, então o samskara de agora bom, ele vai ser menos o samskara ruim de antes. E você recebe um samskara, um resultado final, que é o resultado dessa operação matemática, aritmética. Então existe uma palavra chamada apurva. Apurva significa excelente. Apurva é o samskara precedente mais o samskara atual. Isso você vai carregar com você. O que você limpou, ficou limpo. O que você piorou, piorou. O que você avançou, avançou. E isso vai ter um resultado final. Está escrito isso nos Vedas. Então, Krishna vai explicar. Então, o verdadeiro Kshetragya é também o Senhor Supremo Paramatma. Mas o falso ego, o meu corpo, ele também tem uma ideia. Ele não é real. Porque o Senhor Supremo está observando tudo como Paramatma. Quais são suas atividades, quais são sua natureza, o que você está fazendo, ele vai observando tudo. Então, dessa maneira, Krishna diz, a Jivatma é controlada por Raja, Sattva e Tamaguna. Ela é obrigada a aceitar isso e receber o resultado. E o Senhor Supremo diz, eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém vai botar a culpa em mim, Krishna diz, por que eu posso fazer? De acordo com as suas ações você recebe esta regra, esse resultado. Eu não posso quebrar esta regra, isso existe eternamente. Então, de acordo com as suas próprias atitudes, os seus samskaras, as pessoas são guiadas e Maya vai manipular a pessoa de acordo com o samskara que ela alcançou. Então, eu nunca disse para a Jiva, não faça isso, não faça aquilo. Eu já disse, você pode vir até mim, diz Krishna, mas eu não dou conselhos assim práticos, faça assim, assim. Você tem que fazer esse ritual, você tem que... Eu nunca digo exatamente, eu dou conselhos gerais para todos.
eu explico que existem as atividades piedosas, as atividades negativas. Eu nunca disse faça esta, faça aquela. Eu digo, venha até mim. Eu sempre digo, venha até mim. Eu nunca disse faça atividades positivas. Eu vou fazer isso, eu tenho minha capacidade. E eles se colocam em condicionamento. E o que eu posso fazer? Krishna não vai aceitar o resultado das suas atividades piedosas e das suas atividades pecaminosas. Ele não é responsável por isso, você tem que ser. Cada uma das suas ações vai ter a sua reação oposta e equivalente. É assim que funciona. Então amanhã nós vamos mostrar como o chakra, onde estão os chakras. Nós estamos fazendo uma prática devocional. Nós não somos yogis e gyanis. A nossa prática de Sankirtana, seguimos a instrução de Mahaprabhu e com ele nós podemos alcançar a perfeição. Hoje eu gostaria de parar por aqui. Então, que verso nós começamos? Repetidamente você tem que ouvir o Harikatha, mesmo em casa. Não tem desculpa. Depois que o seu trabalho acaba, você tem que escutar o Harikatha. Como a cânfora evapora, né?